Pessoal, vamos conversar um pouco sobre Machado de Assis, o maior escritor que esse país já teve, e só não foi o maior porque não escreveu em inglês, somente isso. Nessa data de 20 de novembro, é preciso resgatar os clássicos. Preciso. Não somente Machado de Assis, Lima Barreto foi um exímio escritor, um grande cronista do seu tempo e que fez um belo exercício como se fosse um historiador da época. Machado de Assis, além de ser um belo historiador, ele já foi um filósofo leader, como chamam os ingleses, um filósofo literário. Por que filósofo literário? A gente precisa entender que Machado de Assis teve duas fases, a fase romântica lá, que começou com o seu primeiro poema, Ela, e tem os contos fluminenses lá, que já tem uma fase mais naturalista, e essa transição já com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas, que aonde já há de uma maneira vital a questão dos dilemas morais, o problema da consciência humana, de como o sujeito agir diante de determinadas situações que são verdadeiras sinucas de bico. Para vocês compreenderem de uma maneira mais aprofundada Machado de Assis, sugiro que vocês leiam dois autores, dois filósofos que vai auxiliá-los a ter uma profundidade na questão de compreensão. Um deles é o Schopenhauer. Vocês podem ler O Mundo como Vontade de Representação, ou sobre a questão da moral. O Nietzsche, A Genealogia da Moral. E o Kant, também, Crítica da Razão Pura, lá sobre a questão do imperativo categórico. Isso que é o que é interessante. Por que esses filósofos ajudam a gente a entender Machado de Assis de uma maneira mais aprofundada, não somente de uma maneira literária? Machado de Assis, o texto que eu vou analisar hoje, que é o Pai contra a Mãe, é de uma fase realista. Vocês sabem que o realismo ele é baseado no poder da reflexão, aonde não é colocado a opinião do autor tal como é na fase naturalista dos textos machadianos. Aqui ele deixa o leitor pensar sobre as ações que são feitas. Não há uma emissão de juízo por parte do autor. Pelo contrário, há um poder de reflexão que ele coloca para você, leitor, verificar aquela situação. Se você ficou indignado ou não. Se você lê os textos de Machado e permanecer numa indignação, o trabalho já está feito. O texto aqui, Pai contra Mãe, como eu disse, ele é datado de 1906. Mas a história se passa antes do período da abolição da escravatura. Isso é um período importante. E nós temos a questão da ironia, muito fina, colocada por Machado de Assis. A começar por dois personagens que eu até fiz uma colinha aqui para vocês verem. Os personagens principais ali é o Cândido e a Clara. Olha só que interessante que eu anotei aqui. Deixa eu ver se eu acho. Cândido Neves e Clara. Por quê? São nomes de homens brancos. Os dois. Uma outra coisa também que é interessante de colocar. O Cândido Neves, ele é o verdadeiro retrato do homem do seu tempo. O que é retratado ali? A questão do dinheiro, do capital, o valor em movimento. Como o sujeito ele se ajoelha diante de uma situação onde não há o que fazer e ele comete ações das mais esdrúxulas possíveis. Então aqui há esse dilema da consciência moral. Devo fazer ou não devo fazer? Como Machado de Assis tem essa relação humana profundamente cética,
Cética não é no quesito para vocês entenderem, pessoal. O cético, ele duvida dos limites do conhecimento, tá? Para vocês entenderem. Vou dar um exemplo para vocês entenderem de maneira mais clara o cético e aí a gente volta na temática. Isto aqui é um celular. Isto é uma verdade objetiva, não é questionável. O que o cético vai questionar? Quando eu vou dizer, eu sei que isso aqui é um celular preto e branco, Motorola, etc, etc e tal. Aí sim o cético vai questionar, por quê? Como que você sabe que é esse celular? O ceticismo é uma questão do conhecimento. E o Machado de Assis é nesse sentido, crítico ao conhecimento científico, aquele que se coloca como a verdade do mundo. Naquela época o positivismo estava, vamos dizer assim, crescendo, substituindo o espiritualismo. Aliás, sobre isso, se vocês quiserem aprofundar esse debate, tem um grande filósofo negro, que é o Tobias Barreto. Pois bem, tem essa característica aí que eu disse, do dilema moral, de como se eu devo ou não devo fazer. Vocês conhecem o imperativo categórico de Kant? Se não conhecem, sugiro que leiam, pesquisem na internet. O imperativo categórico é como se fosse uma norma aonde é dever do homem fazer o bem. O homem age de acordo com essa normativa. Então, se eu estou diante de uma determinada situação, existe uma regra moral que me faz agir dessa maneira, porque é um dever. Entenderam? Já aqui, o Schopenhauer, não. Trouxe aqui agora a baila, o Schopenhauer, para vocês entenderem. E aí vocês vão entender porque Machado de Assis se aproxima muito mais de Schopenhauer e depois o outro filósofo que eu vou falar é o Nietzsche. Para o Schopenhauer, o mundo é um caos. E nós, homens, vivemos representações, uma mascarada, como se fosse um teatro. Eu escrevi um livro, O Corpo Contemporâneo, ainda não lancei, estou revisando, mas logo mais eu vou lançar. E lá eu falo, vivemos sobre uma mascarada, é uma ideia do Schopenhauer, como se fosse um teatro. Nós representamos papéis sociais. E nessa representação de papéis sociais, muitas vezes não assumimos a nossa autêntica existência. Então Schopenhauer vai dizer que, por exemplo, não é possível o homem agir de acordo com uma lei universal, dado que o ser humano é egoísta e ele pensa somente em si mesmo. Em determinadas situações ele vai agir conforme a sua vontade. Isso é um conceito importante de Schopenhauer. O mundo como vontade de representação, a vontade de se representar, tá? Então ele é radicalmente contra essa ideia kantiana de que haja um sistema moral que nos obrigue a fazer algo. Pois bem, fiz isso. Se vocês lerem lá o texto Pai contra Mãe, o Cândido Neves é um cara que é um caçador de escravos. Ele não tem um emprego fixo. E aí surge essa ideia do desemprego muito forte. Então ele caça negros fugidos. E esse conto é belíssimo porque você entra no ambiente ali, se você ler de uma maneira calma, tranquila, de preferencialmente um lugar silencioso, vocês vão entender o ambiente que é colocado de maneira magistral, primorosa, que Machado de Assis nos descreve. Então, ele vai trabalhar, volta para casa e a sua cunhada ela questiona várias vezes por que ele não tem um emprego formal. Chega um determinado ponto da história em que ele está para ser despejado, ele e a esposa, e ela com o filho na barriga. E aí nasce a criança, tudo, eles são despejados e ele tem uma escrava para ser buscada, essa fugida. O nome dela é Arminda. Ela está grávida, tudo. E aí que é o
o verdadeiro drama da existência humana. E a questão do dinheiro que surge ali, a questão da existência e do dinheiro. De que maneira isso se intercruzam? Quando o homem, por dinheiro, ele faz as coisas mais imprevisíveis. Se possível, passar por cima do outro, matar o outro, aniquilar o outro por conta do dinheiro. Se vocês quiserem fazer também uma relação com Karl Marx na questão do capital, do valor em movimento, ou a ideia do fetiche da mercadoria, porque o dinheiro é o valor em movimento que possibilita a criação da mercadoria, ou seja, ele dá um feitiço em nós, no sentido da gente fazer com que aquele valor, aquele dinheiro, tenha vida própria e a gente se ajoelhe diante dele. E fazemos uma servidão voluntária. A partir disso, o Machado de Assis, ele vai atrás dessa negra, tudo, e há uma cena primorosa lá no final que eu vou ler para vocês aqui. É o seguinte: quando lá chegou, ele diz assim, lá na farmácia, o farmacêutico sozinho, sem o filho que lhe entregara, que ele já tinha resgatado a escrava. Quis enganá-la. Felizmente, o farmacêutico explicou tudo a tempo e o menino estava lá dentro com a família e ambos entraram. O pai recolheu o filho com a mesma fúria com que pegara a escrava, fujona de a pouco. Fúria diversa, naturalmente fúria de amor, porque ele está falando do filho dele, porque ele não queria entregar o filho lá no local na rua, que não me lembro agora o nome, que é onde você faz a adoção das crianças. Na roda dos enjeitados, isso que ele fala. Agradeceu depressa e mal saiu às carreiras, não para a roda dos enjeitados, mas para a casa de empréstimos com o filho e os 100.000 réis de gratificação, porque ele pegou essa fujona. Tia Mônica, ouvindo a explicação, perdoou a volta do pequeno, porque trouxe dinheiro. Isso é uma questão importantíssima nos contos machadianos. O dinheiro surge de uma maneira vertiginosa e como o homem se escraviza para conquistá-lo. Tia Mônica, ouvindo a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os 100.000 réis. Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por conta do aborto, além da fuga, por conta que ela perdeu o filho nessa fuga. Cândido Neves, beijando o filho, entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lhe dava do aborto. Aí vem a frase que toca o coração da pessoa, no sentido de vocês verem a genialidade do autor. Nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o coração. Pois a criança que não vinga, a criança de Arminda, a dele que ia para a roda dos rejeitados, naquele local onde se coloca as crianças naquela roda lá de espécie de pano e vem alguém, pega e leva embora, ele não quis de jeito nenhum. E aí ele estava andando na rua e por acaso ele encontrou essa mulher. E aí ele chamou o nome Arminda, ela atendeu, ele foi, a laçou com uma corda. E no começo do conto, ele mostra como que os escravos, como que era preciso educar pedagogicamente os escravos. Uma espécie de máscara de ferro, de pano, que fecha o rosto dele para ele não falar, caso ele desobedecesse. Então aqui esse conto ele descreve de uma maneira genial a sociedade, os personagens, a maneira mesquinha como eles lidam com o dinheiro, a impossibilidade de agir com uma consciência moral correta, dado que o homem, de acordo com a sua natureza mesquinha e má, ele vai agir para o seu interesse primeiro e depois no outro.
Isso é muito bem descrito em outras obras, como por exemplo Quincas Borba, que lá tem o Filósofo, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, aonde o autor coloca a ação que o sujeito faz, uma ação criminosa, horrorosa, e nos deixa em dúvidas por que ele agiu daquela maneira. Esse é o poder da reflexão filosófica, da filosofia moral, vamos dizer assim. E por essa razão ele pode ser considerado o Schopenhauer dos trópicos. E por que ele é parecido com o Nietzsche, que eu falei? O Nietzsche ele vai fazer uma genealogia da moral, demonstrando que não existe, aí ele critica Kant também, um sistema moral universal e fixo, dado que se eu faço a genealogia, ou seja, um resgate histórico, eu vou ver, por exemplo, que a ideia de moral entre os gregos antigos não é a mesma hoje, da onde eu estou, cidade de São Paulo, Zona Leste, século XXI. Não é, porque houve uma evolução aí da história e isso foi se alterando. Daí a impossibilidade de uma universalidade, de uma regra moral fixa que me obriga a agir como se fosse um dever, tal como coloca Kant. Entenderam? É nesse sentido que Machado de Assis poderíamos dizer como um filósofo leather e ao lado de Schopenhauer e Nietzsche. Seria Machado de Assis um niilista? Não, porque ele descreve de uma maneira belíssima a sociedade e ele se posiciona diante dessa mesquinhez do mundo. Olha só que interessante isso. Se vocês lerem também o conto O Caso da Vara, lá no final, onde o personagem central ele dá a vara para a mulher do convento para sentar o reio da menina, ele livra a pele dele, porque é a vontade dele, conceito de Schopenhauer, vontade, e para ele se safar disso, ou seja, ele representa alguém. Embora a sua consciência pense de outra maneira, mais de acordo com a convenção social, que é aquilo que Schopenhauer vai falar, que nós agimos de uma mascarada, diremos como se fosse um teatro, ele faz a mesma coisa, entrega e por conveniência para salvar sua pele e não o outro, ele entrega a vara para a menina apanhar. Tá certo? Então, sugiro que você, que tem esse desejo de conhecer Machado de Assis de uma maneira mais aprofundada, leia Genealogia da Moral. O que é a genealogia? É um resgate das profundezas históricas de determinadas ações e conceitos. A ideia que Nietzsche vai falar na Genealogia da Moral é a própria moral, demonstrando que ela não existe uma fixidez no que é possível entender por moral, dado que em um contexto é de um jeito e em outro contexto é de outra maneira. Por isso ele faz a genealogia, esse resgate histórico. Leia também Schopenhauer, O Mundo como Vontade de Representação, Metafísica dos Costumes, lá do Immanuel Kant. E Metafísica dos Costumes é melhor, não vou falar crítica à razão pura. Metafísica dos Costumes que vai auxiliar-nos a entender essa questão do dever. E isso vai lhes dar narrativas importantíssimas, referenciais teóricos, metodológicos, que vão fazer com que vocês olhem Machado de Assis sobre uma outra perspectiva. Não somente uma perspectiva literária, que vai dizer que ele é um realista e que ele coloca o leitor para pensar. Não! Você vai ler Machado de Assis como se fosse um filósofo mesmo. Por que um filósofo? Porque pensa o mundo por meio de questões de maneira aprofundada. Não é que ele esboçou um sistema filosófico, nada disso. Ele colocou dilemas morais de maneira clara e descreveu a sociedade da sua época de uma maneira clara, como se fosse um cronista ali observando e estando no meio. Quando eu leio, eu conheço
a sociedade. Se você quiser ler Manuel Bonfim, os grandes historiadores, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, todos esses você vai conhecer a sociedade brasileira. Mas se você ler Machado de Assis, e aí eu trago um outro autor importantíssimo da cultura negra, Lima Barreto, vocês vão entender de maneira perfeita ali como que é a ambientação da sociedade e como que ocorre, e é como se vocês estivessem ali. Essa é a impressão que eu tenho quando eu leio Machado de Assis. Parece que eu estou dentro da ambientação da qual ele descreveu. Ou um outro autor também, que é um diário lindíssimo, que mostra muito bem como que é o cotidiano de um homem do século XIX, que é o José Couto de Magalhães, o Diário Íntimo. Ali vocês têm aqui, ó, eu já coloquei vários referenciais para vocês irem atrás e irem estudando, se aperfeiçoar e querer ser mais gente, mais inteligente, mais reflexivo, mais pensante. É isso que temos que ser. E esses clássicos, eles são essenciais para a nossa formação humana. Precisamos tê-los, precisamos lê-los. Em um país onde a educação se mostra cada vez mais fracassada, é necessário a gente fazer justamente o contrário. Estudar, ler, pesquisar, conversar com as pessoas, usar as redes sociais e a internet a nosso favor. Aí eu vou colocar duas questões para reflexões tuas, que é a seguinte: ó, o mundo é um caos. A consciência moral não tem possibilidade de realização. Vocês concordam com isso? A consciência moral não tem possibilidade de realização? Se eu estou diante de uma situação da qual estou desesperado e uma pessoa vai morrer por aquilo e eu preciso daquele dinheiro, eu sei que ela vai morrer, eu deixo ela abandonada e pego o dinheiro? O que minha consciência moral vai dizer sobre aquilo? Pense naquilo que eu disse do Schopenhauer e do Immanuel Kant. O imperativo categórico, a caoticidade do mundo e a impossibilidade de agir moralmente. O que você pensa? Quem está certo? Kant, Schopenhauer ou Machado de Assis? Essa reflexão que eu deixo aqui hoje para o dia 20 de novembro, do maior filósofo negro. Eu gosto de enfatizar negro porque existem muitas pessoas de alguns movimentos do movimento negro. Eu não vou generalizar, porque eu não gosto de generalizações, mas pessoas do movimento, mas algumas pessoas vão dizer assim que o Machado era um homem de alma branca. Não. Se ele tivesse escrito somente o conto Pai contra Mãe, ele ia ser o maior escritor de todos os tempos. Mesmo assim, só por esse conto, pela descrição que ele faz. E para finalizar, por que o título é Pai contra Mãe? Porque o pai, ele está tentando salvar o seu filho e ele está lutando contra a mãe futura ali, aquela escrava, está tentando salvar o seu filho também. Ele salva o seu filho, mas deixa sofrer o aborto. Machado de Assis é fantástico. Vocês têm que ler e conhecer esse autor. Ele é um grande filósofo brasileiro. E eu vou deixar a dica também: Machado de Assis e Lima Barreto. Leiam os dois. Leiam Clara dos Anjos, Os Contos Fluminenses, Memórias Póstumas de Brás Cubas, os contos realistas de Machado, que aí vocês vão expandir a mente, entender de maneira vertiginosa qual é o câncer que tem no nosso país, que é a escravidão. O verdadeiro problema da sociedade brasileira é a escravidão. Em Lima Barreto isso está de uma maneira magistral no
no livro Clara dos Anjos e no Machado de Assis, nos contos, principalmente aos horrores, vocês vão ver isso espalhado. Essa é a dica cultural para hoje, dessa data histórica, e é preciso fazer mais ações como essas, certo? É isso. Vamos pensar, estudar, refletir e melhorar. Até mais.